Olá a todos, estamos iniciando o nosso programa 60 Minutos com Deus. Vamos aí iniciar com muita alegria. Muito obrigada desde já pela sua companhia. Acreditamos que vamos ter aí 60 minutos com Deus. Realmente já acreditando que algo de bom vai acontecer nas nossas vidas. O programa de hoje nós teremos o convidado, o pastor Emanuel Souza, vai estar aqui no nosso programa falando um pouquinho sobre a nossa área financeira, como é que você pode aprender a gerir o seu dinheiro. Sim, é muito importante nós sabermos gerir o nosso dinheiro. Não só o nosso dinheiro, como o nosso tempo, a nossa vida. A gestão é algo que está presente sempre no nosso cotidiano. Por isso, fique ligado no nosso programa para que você descubra a vontade de Deus para a sua área financeira. Nós temos um número que está passando em rodapé do WhatsApp. O DDD é 16 99115 0532, onde você pode entrar em contato conosco e durante todo o programa você pode nos enviar o seu pedido de oração, seja pela sua família, pela sua saúde, seja algo específico que você precisa da ajuda de Deus, pode mandar para nós para que nós possamos registrar e no final do programa o pastor Emanuel vai orar por você. Antes de nós orarmos, ele vai compartilhar com você uma história de fé, para que você possa realmente ter a fé que vence o mundo dentro de você. O que vai definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso é a nossa atitude. E decida ter uma atitude de fé. A fé não está baseada com aquilo que você sente, com aquilo que você vê, com aquilo que você pensa, mas com aquilo que Deus, que a Bíblia diz sobre nós. E Ele diz que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Por isso, acredite mesmo que você pode todas as coisas. E nós temos muitas ferramentas disponíveis para que você possa evangelizar, para que você possa usufruir. Por isso, nós agora vamos ficar com as nossas ferramentas de evangelização. Nós comparamos, a intercessão, a oração como um motor. O motor da igreja, o motor da sua vida. E é sempre muito bom nós entendermos qual é a importância de nós orarmos. Qual é a importância de nós intercedermos. Nós temos um canal no YouTube, o canal de oração Maná, em que lá nós temos oração durante todo o período do dia, onde você pode entrar e realmente ter o seu momento de intercessão, ter o seu momento de oração, não só pela sua vida, pela sua família, pelos seus assuntos, como também pelos assuntos da igreja, como também pela nossa nação. É importante nós termos o nosso coração realmente que Cristo é o cabeça da nossa vida. E se você decidir ser um vaso nas mãos de Deus, se você decidir ser usado por Deus, certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Decida buscar a Deus em primeiro lugar. Decida fazer realmente a decisão de buscar a Deus em primeiro lugar. Decida orar. Decida usar da intercessão, da oração para você servir a Deus. Deus conta conosco para que nós possamos orar pela nossa igreja. Por isso, no YouTube, você pode entrar no canal que diz Canal de Oração Maná, onde lá nós temos várias orações para você encher o seu coração de fé, para você interceder, para você guerrear no mundo do Espírito. E quando nós usamos esse termo sobre intercessão, é realmente nós entendemos que a nossa luta não é carnal, não é uma luta, não é algo que você vai fazer carnalmente, mas sim espiritualmente. Existe um mundo do Espírito que é invisível, mas que é real. Existe uma batalha entre Deus e o nosso inimigo. E saiba que realmente a vontade de Deus é que através da nossa oração, através da nossa intercessão, nós possamos libertar tudo aquilo que Deus ele já nos deu por herança. Por vezes não é que Deus ainda não te deu, mas talvez esteja amarrado, esteja realmente preso. E a nossa intercessão, a nossa oração faz com que tudo isso caia por terra. Então, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa vida. Acredite realmente que tudo já está caindo por terra na sua vida, na nossa nação, na nossa igreja. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e aproveite realmente para encher o seu coração com a palavra de Deus. Através da música nós temos muitas pessoas que são curadas, transformadas e recebem o recado de Deus através dessas músicas que são cheias da unção e do poder de Deus. Por isso, vamos agora ficar com o nosso momento musical. Oh,
tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. E lhe dizer o quanto eu te amo. E lhe dizer o quanto eu te amo. Vamos aprender sobre a nossa área financeira, não é mesmo, pastor Emanuel? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigado mais Aqui uma a gente vez. está em todo gás, todo On gás. fire, on fire. É, Então hoje é muito importante, um programa especial, vamos sim. falar sobre a área financeira, que também é um tópico muito importante na nossa vida enquanto cristão. Quem é que não quer vencer financeiramente? Diga Exa lá. todo Quem é que não quer pegar um todo mundo quer aviãozinho, um aviãozinho do dinheiro? exatamente. Eu ouvi falar que nesse ano vai ter um feriado no Brasil, que vai chover dinheiro o dia inteiro, acredita? Qual é o feriado?
É brincadeira. Dia 30 de fevereiro, se calhar, talvez. Não, 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 não. Isso não vai acontecer, porque não é assim que o dinheiro vem, né. Exatamente. Bom se fosse, se caísse do céu, né, se chovesse dinheiro, mas não é assim que funciona, Não. e não é a lei que Deus ele nos deixou para que nós possamos vencer financeiramente, Uhum. não é? Hã, hoje, em especial, este programa, vamos aprender coisas que vai nos ajudar a vencer financeiramente, não só vencer em um momento, mas também ter uma vida estável financeira e também crescer, não é? Ou seja, aumentar o nosso padrão de vida, sair de um patamar e irmos para outra. E é o que nós usamos como um termo de construir a nossa vida na rocha, né. Uhum. Todos os segredos que nós aprendemos da Bíblia não é por algo, temporário ou algo passageiro, mas algo que vai nos fazer ter bases, né. Uma casa boa é aquela que tem realmente ali Um alicerce a bom. as fundações Exa como tem que ser. exatamente. E acima de tudo, o dinheiro é muito espiritual, né, Sim. Tatiana. Por quê? Porque o dinheiro não é só o papel em si, o dinheiro. O dinheiro ele é muito espiritual porque ele é da cor do nosso coração. Se o meu coração for bom, o meu dinheiro será bom. Se o meu coração for mal, o meu dinheiro também será mal, porque eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou investir o meu dinheiro naquilo que eu gosto, naquilo que eu Uhum. amo. Então hoje vamos aprender que realmente, se nós usarmos o nosso dinheiro para um benefício maior, vamos vencer como nunca. E algo crucial para nós já iniciarmos essa conversa já iniciamos, né. Já iniciamos. Mas para realmente nós entendermos o objetivo de nós aprendermos a gerir o nosso dinheiro, tanto que até o material que nós temos no nosso ministério, que tem exatamente esse título, como, gerir o nosso dinheiro, aprender a gerir. E algo muito interessante desse título é aprender. Aprender algo que certamente você não sabe, você vai começar a fazer. Até o pastor Emanuel trouxe o livro, e o livro ali parece que é para ser brasileiro mesmo, já é verde e amarelo, já está É, ali realmente para já você já estamos a aprender a gerir o seu dinheiro e realmente descobrir a vontade de Deus para a sua área financeira. Porque uma coisa muito importante de nós termos para nós é que quando, pastor, você vai perguntar para uma pessoa quanto é que você recebe, ela sabe dizer. Agora, se você faz a seguinte pergunta, quanto é que você gasta? A pessoa já não sabe dizer, porque a pessoa é um cavalo sem freio? Né? é, Um carro sem freio, né? podemos usar também essa expressão. Eu até costumo falar na igreja que às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu ganho tão pouco, eu ganho pouco". Às vezes não, pronto, pode ser que a pessoa ganhe pouco, Sim, mas às vezes é o gerir. A pessoa tem mais despesas do que receitas, receitas. não é aquilo que nós chamamos, ou seja, é um salário, Exato. uma aposentadoria. Então, ou seja, a pessoa gasta mais do que recebe. Recebe. Então, consequentemente, o vermelho sempre vai existir, sempre vai estar no vermelho. Mas ali precisa ser feito o quê? Ou seja, a pessoa tem que gerir bem a área financeira e, acima de tudo, começar a fazer certos passos para tentar reduzir o máximo de despesas que estão ali apenas, aquelas despesas que nós chamamos, supérfluas, né, ou seja, compramos Sim. coisas às vezes que não precisamos, só porque o outro comprou, só porque o vizinho comprou, mudou de carro só porque o vizinho também mudou, ficou com inveja, ou seja, viajou porque o vizinho também viajou, porque o irmão viajou, ou seja, muitas coisas que as pessoas fazem sem ter necessidade. E acabam por usar um termo que às vezes não é nem fé, mas na verdade é ali uma religiosidade, uma falta de realmente de sabedoria, porque pensa: "Ah, já que Deus supre, então eu vou aqui fazer à torto e à direito e Deus há de suprir minhas É necessidades". o rasgo de heroísmo, né, a pessoa É, diz: "Não, Deus é a minha fonte, então eu posso comprar tudo e Deus vai suprir". É assim, Deus é a nossa fonte, isso é verdade, está lá escrito em Filipenses 4,19, mas também Jesus disse não, que nós não devemos atentar ao nosso Deus, né, exato. porque existe algo chamado sabedoria, e a sabedoria, ela nos diz que nós temos que colocar em prática aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos. E um desses segredos é gerir a nossa vida financeira. Não trouxe aqui a passagem agora, mas a Bíblia fala que um homem, ele tem que, antes de planear a construção de um prédio, de uma obra, ele tem que primeiro sentar e fazer as contas para ver se realmente aquilo que ele tem vai suprir toda aquela obra. Então, Deus é um Deus de organização.
E uma das ferramentas que nós temos no nosso ministério é um mapa orçamental, que é ali toda uma planilha, é todo um processo para a pessoa realmente saber se organizar. A organização faz total diferença Sim, na tem vida de uma pessoa. tem pessoas que falam assim: "Ah, o que os olhos não vê, o O coração coração não não sente". sente. Então não quero fazer nenhuma planilha, nenhum ficheiro, não quero fazer contas. E isso tudo é muito mal, porque a pessoa não É sabe o por onde anda. início de um problema financeiro, não é? Exatamente, ou seja, a pessoa já começou mal. A pessoa tem que saber aonde ela se encontra e aonde ela vai parar, caso ela não corrija alguns hábitos, né. Claro que nós não vamos abordar aqui muito nesse tema, no sentido de que do mapa orçamental, no ficheiro, no Sim, Excel em si, mas é para nós entendermos que nós temos que realmente sabermos colocar na ponta as do nossas lápis. despesas, aquilo que é fixo, aquilo que é variável, e assim seguimos em frente. Porque foi aquilo que o pastor falou, né, nós temos que saber onde é que nós estamos para sabermos aonde que nós vamos parar. Já soube que o pastor Emanuel, se vai na padaria, coloca ali um GPS só para poder ir, para poder seguir, ou não é? Usa GPS sempre. Na verdade, Jesus é o nosso guia, não é? Exato. Até mesmo na área financeira nós aprendemos isso. Por vezes, existem alguns pensamentos errados, e não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. E um deles é que Deus quer ver o seu povo passar necessidade, que Deus quer que nós sejamos, não é, pobres para provar a nossa fidelidade a Deus, e isso não existe. A Bíblia fala que Jesus se fez pobre, não é, para que hoje fôssemos ricos. Não é que ele passou necessidade. Ele fez o seguinte: olha, eu vou deixar de lado a minha grandeza, a minha riqueza, o meu tesouro, para em troca o meu povo ter isso. O que completa também essa passagem é Gálatas 3:13, né, que Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Então, ou seja, ele já levou na cruz Sim. toda a não só dores, não só enfermidades, mas também pobreza, maldição, porque a pobreza, não ter dinheiro para pagar contas, é uma maldição, e isso Deus não quer que aconteça. E não é da vontade de Deus, né. E quando nós damos o exemplo do GPS, é realmente nós entendemos onde é que nós queremos chegar. E o gerir o dinheiro, a organização, é realmente nós podemos traçar um caminho, que não é Jesus que traça, porque tudo aquilo que ele fez, ele já tudo aquilo que ele podia fazer, ele já fez. Que é redimir toda a maldição, é tirar da pobreza, é fazer todo o processo, né, da prosperidade. E agora basta nós estabelecermos aquilo que nós queremos para a nossa vida, né. E é importante nós entendermos que Deus ele nos dá um recado para que nós possamos entender que a vontade de Deus não é que nós passemos necessidades. Ah, eu vou aprender a gerir meu dinheiro, então eu vou fazer ali, pastor, tudo contadinho, é tudo ali a gotas e a pontos, então. E aí não pode fazer nada fora daquilo. Não posso ligar também a lógica com a minha fé, ou é? É assim, nós vemos em vários momentos. Eu Sim, gosto muito de uma passagem que uma mulher, ela estava ela estava com seus filhos e o marido tinha morrido, e se ela não pagasse a dívida que ela tinha perante ali as pessoas, os credores, não é, eles iriam levar os seus filhos para ser escravos. Naquela época era assim, né, estou a falar lá no livro de Reis. E aquela mulher procurou o profeta e diz: "Olha, aconteceu isso e isso, querem levar os meus dois filhos para serem servos". E a primeira coisa que o profeta falou: "Mulher, o que tu tens em casa? O que você tem em casa?". "Ah, tem um pouco de azeite". "Então faz o seguinte, pega esse azeite, mas primeiro, pega vasos vazios, não poucos, e depois deita. Então coloca esse azeite nesses vasos". Então ela conseguiu encher muitos vasos com um pouco de azeite. Então, ou seja, nós não conseguimos usar lógica, mas conseguimos ver que Deus operou ali um milagre. Nós temos também que ter um meio termo. Não posso também ser alguém que compra tudo que vê, tudo que olha, e também não posso ser aquele alguém que coloca ali espinhos na carteira, não é, que quando vai abrir a carteira dá logo já entra um espinho no dedo e não deixa gastar o dedo. Assim também Deus não quer. Deus quer que nós sejamos, não é, abençoadores, abençoar o próximo. E esse meio termo é que nós possamos chamar de sabedoria, né? Exatamente. E é o que Deus vai nos dar para que nós possamos agir na forma certa, para que nós possamos ter a sabedoria para honrarmos a Deus, para termos as nossas necessidades supridas e também, se tiver vontade de fazer alguma coisa, nós termos a capacidade para
para podermos, né, fazer isso. E nós agora vamos para o nosso momento musical. Pastor Emanuel, gosta de música? Muito. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, olha, você pisca, já passou. Por isso, esteja sempre atento realmente com a vontade de Deus para a sua vida e saiba realmente que a vontade de Deus é que você seja abençoado, é que você tenha as suas necessidades supridas, mas realmente aprenda a gerir o seu dinheiro. Peça realmente a sabedoria de Deus para que você possa ser usado por Deus e fazer a diferença na sua área financeira. Nós agora vamos para o nosso momento musical, então vamos agora ficar e curtir este videoclipe. Impossível é desculpa para quem pensa em desistir. Mas Deus ajuda aquele que luta e o motiva a prosseguir. Acreditar é a força que Ele te dá para vencer. Mas enfrentar vai depender de ti, de todo o teu querer. Só tu podes o poder, o que foi predestinado para ti. Por mais que possas cair, tu só vais ser derrotado ao desistir. A hora da decisão é que define o destino que vais ter entre morte e maldição. Ou vida e bênção Deus deu a escolher. Luta até vencer. Decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer. Decida acreditar na força do seu poder para triunfar. O impossível é desculpa para quem pensa em desistir. Mas Deus ajuda aquele que luta e o motiva a prosseguir. Acreditar é a força que Ele te dá para vencer. Mas enfrentar vai depender de ti, de todo o teu querer. Só tu podes o poder, o que foi predestinado para ti. Por mais que possas cair, tu só vais ser derrotado ao desistir. A hora da decisão é que define o destino que vais ter entre morte e maldição. Ou vida e bênção Deus deu a escolher. Luta até vencer. Decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer. Decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer. Decida acreditar na força do seu poder para triunfar. Luta até vencer, ser firme. Decida acreditar e com Deus tu vais ganhar. Já sabe? Ah, você acha que eu tava sem... Já sabe, para você vencer é necessário você lutar. Foi aí que essa banda disse, e realmente você vai ter a sua vida transformada
quando lutar. Exato. Luta até perder. Não, até vencer, né. E quando venceu, luta de novo para vencer mais ainda. É assim, é uma vitória, É um ciclo, né, sempre a lutar e sempre a vencer. sempre, sempre fazendo a nossa parte. E é o que nós vamos ver agora, né? Exemplo de duas pessoas que fizeram a sua parte, na verdade, duas pessoas. Uma fez a sua parte, outra fez a sua parte, mas ali não conseguiu obter a vitória porque não fez como tem que ser, né? É o que nós vemos na passagem em Mateus 7, né? Que nós chamamos de o homem que foi sábio e o homem que foi imprudente. Por quê, pastor? Que um foi sábio e o outro foi imprudente. Muitas pessoas falam assim: "Ah, eu estou na igreja", e tô a falar agora direcionado a quem anda na igreja, né, há muito tempo, mas não venci. Talvez a igreja esteja mal, talvez o pastor esteja mal, quem seja que está ali dirigir, mas quando nós olhamos, essa pessoa não faz aquilo que aprende na igreja. A Bíblia fala que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Por que um vence? Vamos falar sobre Mateus 7:24, né, os 2 alicerces, né. Um decide fazer e o outro pensa: "Ah, talvez não precisa Tô fazer". levando com a barriga também, Exatamente, né? com a barriga mesmo. Talvez não precisa fazer, eu já fiz, já ouvi, já pratiquei. E isso tudo não nos leva a nada, porque a palavra de Deus é algo que nós temos que praticar para vencer. Deus diz em sua palavra que a fé vem pelo ouvir. Se eu não ouvir versículos, a palavra de Deus, de maneira nenhuma eu vou ter fé, porque eu não estou a fazer aquilo que Deus diz. E nós, vivemos, né, por um momento muito delicado que foi a pandemia, não Uhum. é, e todo mundo sofreu na pandemia. E muitas pessoas, infelizmente, confiaram nos seus empregos, não é, Sim. no seu curso, na sua formação, no seu familiar. E veio aí um problema, o problema bateu a porta, né. Pelo fato dessa pessoa estar com os olhos em pessoas, em coisas, em empresas, infelizmente foi abaixo. Quantas multinacionais foram fechadas, quantas empresas fecharam durante a pandemia, após a pandemia, porque estava, infelizmente, na areia. E o que é areia? Areia é o sistema falho, né? O mundo é um sistema falho. Sim. Muitas pessoas podem pensar assim: "Ah, pastor, mas Deus foi que fez o mundo. Quem fez o mundo foi Deus". Certo, muito certo. Mas Deus não está no controle. A Bíblia fala que esse mundo jaz o maligno. Então, Deus, ele dá aos seus filhos, que somos nós, certas ferramentas para vencer, mesmo vivendo em tempos difíceis. E uma delas é algo que nós chamamos a lei de semear para colher, né, Sim. que é Marcos 4:26, que diz que tudo aquilo que nós colocarmos, que nós lançarmos, que nós colocarmos nas mãos de Deus, ele vai multiplicar. O dinheiro, como eu falei no início, é algo espiritual, porque realmente eu só gasto meu dinheiro com aquilo que eu amo, e Exatamente. realmente é isso. Muitas pessoas pensam que o dinheiro é para pagar contas, para pagar o aluguel, para pagar o bujão de gás, não é, para pagar a internet, mas na verdade o dinheiro é para ser investido. E o melhor investimento de todos que possa existir é o evangelho. Quando nós olhamos para o evangelho, vemos que é um investimento que traz sempre muitos resultados, porque Deus, ele não muda, e é um Deus de milagres. É um Deus que realmente quer transformar a nossa vida. E é daí que vem aquele ditado, né? Tô firme que nem prego na areia, né? A pessoa fala isso numa brincadeira, mas para realmente dizer que a areia não tem sustento e não tem fortificações que vá manter aquela pessoa realmente firmada. Por mais que naquele momento que não haja a tempestade, a casa está ali estável. Mas quando vier o problema, quando vier as tempestades, tudo isso vai abaixo. E aquela passagem em Mateus 7, né, mostra aqueles dois homens. Um achou mais fácil e pelo mais rápido, pelo caminho mais fácil, Uhum. o que nós chamamos o caminho espaçoso, o caminho que eu faço tudo que eu quero. Só que aquele que teve que trabalhar dia e noite para construir aquela vida na rocha, o que deu mais trabalho, quando veio o problema, não foi abaixo, Ficou firme, né. porque confiou em Não Deus. quer dizer que ele Não não teve o não problema. teve o problema. Isso aqui é algo muito importante nós falarmos, é que muitas pessoas pensam o seguinte: "Ah, eu ando com Deus,
eu sou fiel a Deus, então nada vai me acontecer. Isso Uhum. não é verdade. Vemos que Daniel andava com Deus, mas foi a cova. Vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego andavam com Deus, mas Foi na foram fornalha. foram à fornalha. Paulo e Silas foram à prisão. Mas qual é a diferença? É porque Deus estava com eles. Então, quando nós somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, colocamos em prática, construímos na rocha, que é Jesus, que é a Sim. sua palavra, pode vir um problema, mas sempre vamos ficar de pé, porque Deus está ao nosso lado. E Deus sempre está do nosso lado, né? E quando nós falamos de uma área financeira, é importante nós entendermos, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, como todas, Paulo e Silas, Uhum. essas pessoas conseguiram vencer porque tinham a certeza dentro delas. Não, eu vou no problema, eu vou na cova com os leões, eu vou na fornalha de fogo, eu vou às prisões, mas o meu Deus vai estar comigo. E quando nós falamos sobre a área financeira, pastor, muitas pessoas não sabem quem elas são em Cristo. Uhum. Não conseguem entender o poder que há em nós realmente entendemos. O nosso Deus é um Deus que tem poder para transformar a nossa área financeira. Porque ligar a área financeira com Deus, para muitas pessoas é muito difícil. Há, Porque às vezes tem o Deus da cura, o Deus da família, mas o Deus da área financeira é um Deus que não confiam, né? há sempre hoje muitas informações, né? Sim. Ouvimos muitas coisas em relação à área financeira na Aham. igreja, o dar dinheiro na igreja. Mas qual é a verdade? A verdade está sempre na Bíblia. A Bíblia fala que todo aquele, não é, que honra a Deus, está lá escrito em Provérbios 3, honra o Senhor com as primícias, com toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Deus pede que nós o honremos, Uhum. e não só na nossa vida enquanto pessoa, mas também na nossa área financeira. Falando agora de primícias, é quando nós entramos na área financeira. Nós temos que entender que, ó, que dar o nosso dízimo, né? Ou seja, quando eu falo dízimo, é honrar a Deus. Eu tenho que tirar aquilo que é devido de Deus para que Ele possa me abençoar. Ah, pastor, mas então, se eu não der o dízimo a Deus, eu não vou ser abençoado. Na verdade, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que na área financeira, né, existe ali uma Deus nos dá uma instrução na área Sim. financeira para que ele possa nos abençoar. Não quer dizer que nas outras áreas nós não seremos abençoados, Uhum. mas na área financeira nós temos que semear para colher. O dinheiro não vem por chorar, não vem num dia de um feriado que vai ser o Uhum. feriado do São Dinheiro, Uhum. não. Vem a partir do momento que eu use meu dinheiro para semear na casa de Deus, para ajudar a Deus, para patrocinar e para investir o evangelho. A Bíblia fala uma história muito interessante, que é de um homem que chegou até Jesus e falou: Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse a ele: olha, honra teu pai, honra tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas. E esta pessoa falou assim para Jesus: Jesus, desde a minha mocidade eu tenho feito isso. E Jesus falou: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem ficou muito triste, porque ele tinha muita coisa, mas na verdade ele não tinha a riqueza que o tinha, e foi Exato. embora. E Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E essa passagem levou muita confusão, não só aos discípulos, mas também no dia de hoje. Muitas pessoas Exato. falam assim: ah, Interpretam de forma errada também, exatamente, né? ah, os ricos não entrarão no reino dos céus. E depois Jesus disse: aqueles que amam as As riquezas. riquezas, não é? Então, nós não devemos amar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para nós investirmos no evangelho e também não quer dizer que nós não vamos também ter as nossas coisas. Talvez as pessoas estejam a ouvir, estejam a pensar: ah, o pastor só está a falar de dar à igreja. E a minha vida? Claro, se eu vou ajudar a Deus, significa que Deus também vai me dar possibilidade de ter uma vida também digna. E é importante nós entendermos, né,
que nós entendermos a palavra de Deus faz total diferença. Porque essa passagem realmente causa muita confusão nas pessoas, em que até mesmo pensam, Deus não gosta de ricos, ou Deus não gosta de riquezas, Deus ele gosta dos humildes. Uhum. E às vezes remetem a pobreza com a humildade, o que Exatamente. não tem nada a ver. Nada a ver. Porque existem pessoas super ricas que têm humildade, mas pessoas que estão muito carecem de dinheiro, pobres, né? Sim. Que não tem humildade nenhuma, né? E é importante nós entendermos porque o brasileiro, a nação é habituada ao quê? Vai lá comprar o pão na padaria, os trocos, guarda para domingo dar na igreja. Porque pensa que o que vai trazer o sucesso é realmente isso. Já que Deus quer o meu dinheiro, então eu vou lá dar. O que nós estamos falando aqui não é a quantidade, mas qual é a qualidade do que eu dou a Deus? Será que é algo bom? É pouco, mas é o meu melhor. Não importa a quantidade, né? Mas qual é a qualidade, não é, pastor? Até Jesus estava no templo com os seus discípulos e ele estava a observar, ou seja, a conduta das pessoas a trazerem, não é? Sim. Sementes, ofertas. E tinha muitas pessoas que tinham muito dinheiro e traziam ali grandes quantidades, sacos de dinheiro, muitas quantias, né? Grandes quantias. E de repente aproximou uma senhora e trouxe ali apenas algumas moedas. E Jesus disse aos seus discípulos: Olha, esta senhora foi a que mais semeou, foi a que agradou o coração de Deus. E os discípulos se espantaram mais uma vez, tal como lá naquela passagem em Marcos 10:29. Ô Jesus, vimos aí pessoas a trazer, não é? Grandes quantias. E Jesus falou: Não, ela deu o seu melhor, ela deu Uhum. tudo aquilo que ela tinha. Ela não deu o resto, deu tudo o que ela tinha. Então, honrar a Deus é isso, nós darmos o nosso melhor. Lá em Malaquias fala: o filho honrará o seu pai, o servo honrará o seu senhor, e Deus diz: aonde está a minha honra? Então nós temos que dar sempre a Deus com honra. E na área financeira também temos que fazer desta forma para termos ali aquilo que Amém. nós chamamos o guarda-chuva de Deus. Por mais que esteja a chover bastante lá fora, seja maldições, seja problemas, se nós tivermos o guarda-chuva de Deus, que é a mão de Deus, não nos molharemos, porque Exato. Deus está ao nosso lado. Mas às vezes as pessoas que estão nos acompanhando estão pensando, mas o que isso tem a ver com gerir o meu dinheiro? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque se eu sei gerir o meu dinheiro, se eu sei realmente investir o meu dinheiro, colocar o meu dinheiro na casa de Deus, certamente a minha vida vai ser transformada. E tudo isso precisa de um ingrediente principal. O pastor gosta de cozinhar? Muito. Quem nos acompanha e gosta de cozinhar vai entender que para toda receita tem ali um ingrediente que pode substituir qualquer um, né? Pode ficar sem alguma coisa, mas tem um que ali é essencial e faz toda a diferença, é a base. E para nós vencermos financeiramente, a base é a nossa fé. Uhum. É realmente nós entendemos, eu vou dar a Deus, mas eu sei que Deus ele vai multiplicar, porque o nosso Deus não mente ou não falha, não é verdade? A Bíblia fala em Coríntios que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Não por necessidade ou com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quando eu semeio com a motivação certa, porque tudo depende do meu coração. O nosso coração é o solo perfeito. Então, se eu dou com a motivação certa, Deus aparece. Exatamente. Agora, se eu dou pensando, olha, eu vou dar, mas pode ser que Deus não apareça, eu vou dar na tentativa, eu vou dar aqui, vou fazer o teste, porque olha, eu vi que tem que dar, eu assisti lá o 60 Minutos, estava lá a Tatiana, estava lá o pastor Emanuel, ele falou, eu vou tentar fazer o quê? Deus não aparece, porque a pessoa não tinha, acima de tudo, o ingrediente principal. Alguém vai fazer uma pizza e não tem como fazer uma pizza sem colocar massa, Exato. né? A massa é a principal, então a fé é o principal também. Exatamente. E é o principal para que nós possamos vencer na nossa vida, né? Infelizmente, estamos quase chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido. Mas acredito que todo mundo que acompanhou realmente recebeu o recado de Deus para a sua vida. Acredito que você realmente cada vez mais vai ter a sabedoria de Deus para aprender a gerir o seu dinheiro. Antes de nós orarmos, antes do pastor orar, compartilhar uma história de fé, nós vamos para o nosso momento musical. E vamos agora ficar com o nosso videoclipe. Deus me chamou para uma missão, resgatar os filhos teus.
de mim para o ajudar. Como um bom soldado, não disse não. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu perguntei por que tinha que ser eu. Deus respondeu: porque muitos desistiam. Ele confia em mim, confia em ti, confia em nós, para resgatar os filhos teus. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Antes de nós orarmos, nós vamos encher o nosso coração ainda mais com fé. Vamos ver uma história de fé para que você possa entender que o mesmo Deus que abençoou essa pessoa, essa viúva, que é a história que o pastor vai trazer hoje, realmente Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que estava com as muitas pessoas que conseguiram milagre na Bíblia, é o mesmo Deus que está aqui conosco, que está no programa e que está na sua vida e que tem poder para transformar, ou não tem? Tem muito, muito poder. E antes de eu contar essa história, Tatiana, queria só falar que Deus, ele sempre aparece. Quando Sim. nós oramos, Deus aparece. Só que é da forma dele. Podemos falar assim: eu vou orar a Deus e Deus vai me aparecer desta forma. Deus não vai fazer isso porque ele é Deus. Esta mulher estava mesmo ali nas últimas refeições. Falamos hoje sobre a área financeira e é uma área onde muitas pessoas sofrem, Sim. não têm dinheiro para pagar suas contas, estão ali a receber ameaças muitas das vezes. Esta senhora tinha a última refeição, tinha apenas ali só um pouco de azeite, um pouco de farinha. Ela iria fazer um bolo pequeno para ela e para o seu filho, pronto, e iriam esperar ali a morte, porque não existia mais nada. Naquela época não existia ali hã, a segurança social que ia dar alimento, Bolsa Família. o Bolsa Família, não existia o Bolsa Escola, não existia nada disso. Então, aquela família, aquela pessoa, aquela senhora, só tinha mesmo aquilo. Mas como era alguém de Deus, de certeza que ela orou a Deus. E Deus enviou ali o profeta.
que também estava precisando de ajuda de Deus. Então, Deus queria ali fazer um encontro, Exato. né. E Deus disse: "Ô, levanta e vai lá até a tal cidade, e eis que ordenei uma mulher viúva que te dê sustento". Talvez ele pensou: "Epa, é viúva, agora que vai ser mesmo uma maravilha". Sim. E quando chegou lá na cidade, ele encontrou a senhora que estava num estado pior do que o dele. E ele disse: "Olha, me dá um pouco de água, mas também agora já me traga Um bom um bolo pequeno, um pouco de bolo, um pouco de comida para que eu possa comer". E a primeira coisa que ela disse: "Vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão um pouco de azeite, um pouco de farinha. Vou preparar aqui um bolo pequeno para meu filho, para que comamos e morramos". Foi esta a resposta dela. Só que ele disse: "Ok, tudo bem, mas então faz primeiro para mim e depois você come". Já era um bolo pequeno. Imagina um bolo pequeno para 3 pessoas, né. Só que aqui entra a parte do Mateus 7:24. Ela ouviu o recado de Deus e decidiu fazer. Exato. Deus veio aqui à minha casa, Deus veio ao meu encontro, eu vou ouvir a voz de Deus. Então, ela decidiu colocar primeiro diante do Exato. profeta o bolo, ele comeu, e a Bíblia fala que comeu ele, comeu ela e a sua casa por muitos dias. Da farinha, a panela da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, até que Deus deu chuva sobre aquela terra. Por quê? Porque Deus não falha. Mas aquela senhora teve que colocar algo diante das mãos de Deus. Posso ser que exista pessoas hoje que estão nos a assistir, Exato. que precisam mesmo de um milagre de Deus. Que não tem nem esperança, né, porque ela quando falou isso: "Nós só vamos comer e morrer", Sim, eu imagino que o coração dela não estava feliz, afinal era ela e o filho dela. exatamente. Mesmo sem esperança, ela decidiu fazer. E quantas pessoas hoje pode estar acompanhando o nosso programa, pastor, sem esperança nenhuma de uma solução, de um caminho, tanto na área financeira, na área familiar, na área da saúde. Mas é importante orar com fé, não é? Com fé. Então, Deus apareceu da forma dele. Sim, Possa ser que Deus poderia ter aparecido de outra forma, não é? E simplesmente enviando alguém para levar comida, mas Deus ele sempre vai trabalhar no princípio de Marcos 4:26, que tudo aquilo são sementes. Ela teve que primeiro colocar nas mãos de Deus. Então hoje, eu não sei qual é o estado das pessoas que estão lá em sim. casa, mas eu sei que Deus pode operar. O processo natural de Deus é uma semente, né? Tem um processo, é o progressivo, mas Deus também é Deus de milagres e hoje E vai operar também. exato. E é o que o pastor vai fazer agora, né, vai Ex orar por tudo e abençoar todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? exatamente. Então, eu convido a você a colocar a mão no seu peito, se possível. Ó Pai, no nome de Jesus, eu trago ante ti agora todas as pessoas que nos assistem e declaro mesmo uma bênção financeira, na saúde, na família, no casamento. E acima de tudo, hoje, neste dia, eu te peço, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo vá contender a cada uma dessas pessoas e declaro, Pai, como sempre, a tua unção, a unção que liberta, que restaura, que transforma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Acreditamos mesmo que a unção, que é o que nós chamamos do poder de Deus, né, vai entrar e transformar a vida de todas as Amém. pessoas que nos acompanham. Muito obrigada, pastor, Obrigado eu, até a próxima. pela sua companhia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E acreditamos mesmo que a unção e o poder de Deus vai entrar na vida de todas as pessoas que nos estavam acompanhando, né? Sim, E grandes testemunhos vão acontecer. muitos, muitos, tal como nessa viúva, né? Exato. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, né, um grande abraço. Até o nosso próximo programa. E realmente continue confiando em Deus. Acredite mesmo que tudo já está mudando para melhor. Confie que algo de bom vai acontecer na sua vida. Eu convido você a entrar no nosso site da igrejamaná.com.br e lá nós temos várias informações importantes para que você possa vencer. Temos lá os endereços das nossas igrejas espalhadas por todo o Brasil. Vá a uma igreja Maná. Eu exorto você a andar com Deus, a confiar em Deus e certamente a sua vida será transformada para melhor. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.